Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então estamos iniciando mais um programa da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos, que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos e opiniões. Nós sempre iniciamos com estas palavras. O irmão Paulo escreveu: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 8, tema: a importância de estar em sintonia com Deus. Iniciamos trazendo o significado da palavra sintonia. Harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. Deixamos claro que Deus revelou sua vontade a Abraão, e a partir disso ele aprendeu a estar em sintonia com Deus, a ponto de Deus dizer que sabia que Abraão ordenaria a seus filhos e a sua casa depois dele. Deixamos claro que Isaac conhecia a vontade de Deus, porém, por algum motivo deixou sua vontade prevalecer, trazendo assim problemas e riscos a aquele, Jacó, que devia seguir o caminho do Senhor. Acredito que ficou claro o quanto Jacó sofreu por não estar em sintonia com Deus e forçar as coisas ao seu modo. Viver em sintonia com Deus, ou seja, harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em acordo, equilíbrio ou concordância, nos livra de grande parte dos problemas. Assim ficou claro que grande parte dos nossos problemas são resultado das escolhas pessoais nossas. Acreditamos que ficou claro a você a importância da família de Abraão para o plano da salvação. Amém. Louvado seja Deus. Viver em sintonia com Deus nos afasta de Satanás. Esta é uma realidade. Hoje traremos o programa número 9, não ignorando os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2, verso 10 e 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis. Ardis é o plural de ardil. Ardil significa ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade, ardileza. Ação que visa iludir, lograr pessoas e animais. Armação, cilada. Você entendeu o que é um ardil? Mas não é um ardil que Satanás usa. Ele usa ardis, muitos. Vamos trazer aqui 81 sinônimos de ardil para 4 sentidos da palavra ardil. Primeira, cilada ou armadilha. Cilada, armadilha, armação, emboscada, engodo, enredo, estratagema, conluio, rede, ratoeira, arapuca, traição, artifício, forca, rediosca, esparrela. 2. Astúcia para enganar. Astúcia, esperteza, engenho, ardileza, indústria, estratégia, lábia, manha, malícia, subtileza, sagacidade, jogo, arte, invenção, treta, artimanha, conversa, léria, socapa, solapa, manganilha, tortuosidade. 3.
tramóia para proveito próprio. Tramóia, trama, falcatrua, farsa, embuste, golpe, engano, trapaça, fraude, logro, embrulho, trapalhada, chicana, burla, ludíbrio, defraudação, fraudação, falsificação, truque, finura, cambalacho, batota, borla, trica, cavilação. 4. Intenção desleal, deslealdade, má-fé, mentira, mutreta, lorota, intriga, intrugice, manobra, maquinação, impostura, insídia, falácia, patifaria, perfídia, velhacaria, meneio, sofisma, corriola. Está aqui 81 sinônimos de ardil. Traição, ratoeira e arapuca. Arapuca. Ô, cooperador Giliardo, o pássaro ou a caça, ela vai para a arapuca porque ela quer cair na arapuca ou porque quer se alimentar? Se alimentar. Ela vai atrás de algo que atrai ela, né? Ratoeira. A ratoeira, não arma uma ratoeira sem uma isca, arma? Não arma. Outro sinônimo que nos chama atenção, engenho. Engenho vem da questão de engenharia, de projetar, de arquitetar. Olha, Satanás, ele tem seus jeitos de trabalhar. E, infelizmente, nós acabamos muitas vezes caindo nas mãos de Satanás e vencidos por Satanás por ignorarmos os seus ardis. Segundo as palavras do irmão Paulo, não podemos desconhecer os ardis de Satanás. Ignorar é desconhecer, para não sermos vencidos por ele, vencidos por Satanás. Ouça o que escreveu o irmão João. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 12, na parte B, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu não tenho dúvidas que o irmão João está declarando que a proximidade da vinda de Jesus para inaugurar o reino tem tornado o diabo cada vez mais irado. É isso que o irmão João está falando. Cada vez mais Satanás tem ficado cada vez mais irado com o passar do tempo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Recordando, ardis é o plural de ardil, significado de ardil, ação que se vale de astúcia, de manha, de sagacidade, ardiliza, ação que visa iludir, lograr, armação cilada. Não vou trazer aqui os 81 sinônimos, só os 4 sentidos, ciladas ou armadilha. O segundo sentido, astúcia para enganar. O terceiro, tramóia para proveito próprio. E o quarto, intenção desleal. Ouça o que escreveu o irmão Paulo a respeito da forma de agir do diabo em Efésios 6, verso 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nosso irmão Paulo aqui, ele está deixando claro para nós que a nossa luta não é contra pessoas. Quantas vezes nós somos ofendidos e nós ficamos muitas vezes assim irritados com as pessoas, perdemos a paciência, mas o irmão Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Satanás quer que nós ficamos pensando, ele quer que nós ficamos pensando que aquela ação é das pessoas. Assim, ele ganha por 2 lados, cooperador. Ele ganha porque nós afastamos das pessoas e deixamos a pessoa na mão dele, de Satanás. E ganha, por outro lado, porque nós ignoramos a ação dele. O irmão Paulo chega a dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. O irmão Paulo está falando de uma organização de Satanás, príncipes, poderes. E o nosso irmão Daniel, profeta,
no capítulo 10, se não me falha a memória, ele fala do poder de Satanás. Satanás estava impedindo uma resposta de Deus. Deus manda o anjo vir responder. E o diabo interfere ali por 21 dias. E ali dá o cooperador Giliardi a entender no texto que aquele demônio, ele tinha um domínio daquela região. Verdade. Então, os poderes das trevas são maiores do que nós conhecemos muitas vezes. Eu quero trazer o significado de cilada. Cilada. Emboscada, ou ação de ficar sorrateiramente escondido, esperando o inimigo para o atacar de surpresa. Armadilha. Figurado. Plano ardiloso, feito com o objetivo de enganar. Estratagema. Maquinação. Ao longo de vários programas dessa série, falamos de Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Jacó, no último programa. Ficou claro, né, as situações e dificuldades pelas quais esses passaram. Eu pergunto, será que foi meramente um acaso todas as dificuldades que esses passaram, cooperador Giliardi? Acredito que não, ministro. Com certeza Satanás, ele estava atento e ele trabalhou. Olha, algo que me chama bastante atenção. O fato de Abraão casar com mulher estéril. O mesmo acontece com Isaac. E olha, não é só isso. O Jacó também, cooperador Giliardi, casou com uma mulher estéril. A mulher que ele amava, Raquel, era estéril. Verdade. Chegou um momento que Raquel ficou até um pouco nervosa com o seu esposo e foi falar com ele. Ele disse, por acaso eu sou Deus? Outro fato, Abraão quase perde sua esposa para Faraó, Gênesis 12, verso 11 ao 20. Mais uma vez, quase perdeu sua esposa para Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 20. Você não acha esses acontecimentos assim estranhos para ser posto como uma casualidade, cooperador Giliardi? Percebemos uma engenhosidade nesses planos. Vamos ler Gênesis 20, verso 1 ao 7. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Não podemos esquecer das palavras do irmão Paulo falando dos ardis de Satanás, do diabo. 2 Coríntios 2 e 11, porque não ignoramos os seus ardis. Se Deus não interferisse ali, de fato teria acontecido ali algo terrível. Quantas vezes Deus fala conosco por meio de sonhos, usa pessoas, e nós muitas vezes não damos por avisado. Deus é misericordioso, bondoso. Vamos ler Gênesis 26, versos 6 ao 10. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca. Porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã?
E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Isaac também, né? Não são acontecimentos que eu consigo ver com o operador Giliardi como um acaso. Não. Eu vejo uma intenção aí. O irmão Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 11 e 12. Me permita pensar que muitas vezes tratamos o agir do diabo como ação meramente humana. Essa é a verdade. Por isso o irmão Paulo, ele disse, para não ignorarmos. O irmão Pedro, em 1 Pedro 5, verso 8 ao 9, ele manda nós sermos sóbrios, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O irmão Pedro diz, ao qual resiste firme na fé. É para nós resistirmos na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós devemos resistir. O diabo, o nosso adversário, ele anda assim ao derredor, bramando como um leão. O importante também, cooperador Giliardi, ouvintes, é que o anjo do Senhor também acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Salmo 34, verso 7. Também o anjo do Senhor está ao nosso redor. Há uma batalha espiritual que muitas vezes nós ignoramos. E muitas vezes nós damos ocasião a Satanás. Outro fato que merece a nossa atenção é o casamento de Jacó com Lia e Raquel. E as servas, Bila e Zilpa, servas das suas esposas. Gênesis 29, verso 21 ao 31. Não podemos esquecer que Raquel, também esposa, pela qual Jacó trabalhou 7 anos, era estéril. Esses fatos nós não podemos ignorar. Gênesis 29, verso 30 e 31, possuiu também a Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Lia. E serviu com ele, com o seu sogro, ainda outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Olha que interessante, o cooperador Giliardi. O texto dá a entender a nós que até Lia tinha problemas, não é não? Sim, dá a entender. Porém, Raquel era estéril. São situações e acontecimentos que fogem uma normalidade. Estranhos, você não acha? Como disse o irmão Paulo, falando do diabo. Porque não ignoramos os seus ardis. E nós já dizemos, ardil, cilada ou armadilha, astúcia para enganar, tramóia para proveito próprio. Satanás sabia o que ia acontecer com essa família. Eu acho interessante ler o relato a respeito de Jacó, as suas esposas. Em Gênesis capítulo 29, dos versos 30 ao 35. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. Serviu Labão seu sogro ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou Ruben. Pois disse, porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou-o Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Olha que situação. Gênesis 30, verso 1 ao 25, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse,
eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. E assim deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó. Olha que situação. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. E então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan, o nome do filho Dan. Todos sabem o que aconteceu com Dan, não sabe, cooperador Giliardi? Sim, ministro, infelizmente. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Parecia uma disputa, né? Também venci. E o chamou de Naphtali. E vendo, pois, Lia, tomou também a serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Aser. E Rúben, nos dias da ceifa do trigo, achou, olha que interessante essa história, achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, já é pouco que hajas tomado meu marido, e tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Que situação. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás essa noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu à luz a Jacó um sexto filho, e disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulão. Depois teve uma filha, chamou-lhe Diná, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse ela, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o nome do filho José, dizendo, o Senhor me acrescenta outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Olha que situação. Não vou aqui alongar, mas os filhos que menos problema deu, ou que não deu problema para Jacó, foi José e Benjamim. Todos os outros têm algumas situações que eles acabam se envolvendo. Depois de 20 anos, Jacó conseguiu sair da casa do seu sogro, passou pelas terras onde Esaú, seu irmão, habitava, fizeram as pazes, e dali Jacó seguiu o seu caminho. Vamos continuar a leitura. Gênesis 33, dos versos 18 ao 20. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Agora, Jacó estava mais uma vez nas terras de Canaã. Tudo parecia estar se acertando. Ouça o que vai acontecer. Gênesis 34, verso 1 ao 7. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo, toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó,
para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Lembrando as palavras do irmão Paulo, não ignorarmos os ardis do diabo. Hamor, pai de Siquém, fala com Jacó, pai de Diná, e seus irmãos. Ele vai conversar com eles. Gênesis 34, verso 8 ao 19. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então, dar-vos-emos a nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e irmos-nos-emos. Suas palavras foram boas aos olhos de Hamor, e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isto, ou seja, circuncidar, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Siquém, ele logo vai circuncidar, ele aceita a proposta. Vamos continuar a leitura, é um pouco extensa, mas é interessante. Gênesis 34, dos versos 20 ao 29. Veio, pois, Hamor, e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falar aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais, não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvido a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam da porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e suas mulheres, levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Terrível, né? Terrível. Gênesis 34, verso 30. Depois disso, então, disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. Olha a situação que os filhos puseram a família toda.
Tem pessoas que agem olhando só o resultado que ele acha que vai ter. Esquece que as decisões dele afetam outras pessoas também. Que isso fique de exemplo para nós como corpo de Cristo, que é muito mais sério. Uma decisão nossa afeta o corpo todo. Que fique também para nós como chefes de casa, de família, que uma decisão sua como marido afeta a sua esposa, afeta a sua casa, afeta todos os seus filhos. Uma decisão da esposa errada também afeta toda a família. Nós temos que entender isso. Jacó sai da região após esse acontecimento. Ele disse: vocês me fizeram cheirar mal entre os moradores desta terra. Eles podiam juntar todos e destruir a família de Jacó. Gênesis 35, verso 1 ao 29. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó aquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. Segundo as palavras do irmão Paulo, nosso comportamento pode dar lugar ao diabo. Somos aconselhados a não dar lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Amém? Não deis lugar ao diabo. O verso 5 do capítulo que foi lido, Deus providenciou algo. Deus pôs um terror sobre as cidades que estavam ao redor dos filhos de Jacó. E os outros povos não seguiram após Jacó. Deus fez eles ficarem assustados. Outra coisa que é bastante estranha, que é que havia muitos deuses estranhos no meio do povo de Jacó, não era, cooperador? Sim, ministro. Jacó chama eles para uma reforma. Jacó aproveita o que aconteceu e fala: não, entregue aqui os deuses, vamos começar uma vida nova. E é fato que eles estavam com medo, né? E agora precisavam da segurança do Deus, Criador dos céus e da terra, e foi fácil para Jacó até tirar os deuses estranhos. Foi uma oportunidade também. Então devemos aproveitar as oportunidades também que surgem para dar passos maiores, né? Nessa viagem, Raquel, esposa amada de Jacó, morre no parto de Benjamim. Jacó segue, né, o seu caminho em Gênesis 35, verso 21 ao 29. Vamos ler? Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Que situação. Só complicação, não é? Só complicação. Eu me lembro das palavras do irmão Paulo.
não ignorarmos os ardis de Satanás. Rúben, o primogênito de Jacó, aquele que seria o responsável em continuar seguindo e orientando a família para o propósito de Deus após a morte do pai, comete tal loucura. Vamos conhecer os filhos de Jacó e suas mães. Vamos conhecer? E eram 12 os filhos de Jacó. Isso está registrado em Gênesis 35, do 22 a 29. Os filhos de Lia: Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulão. Os filhos de Raquel: José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque a Manré, e a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os ouvintes percebem que os filhos de Raquel não trazem problemas para Jacó. Vamos aqui ainda fazer outras considerações. Gênesis 27, versos 41 a 44. Nós já falamos no programa passado. Está escrito: Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e mataria Jacó, meu irmão. Você já parou para pensar o que seria dos planos de Deus se Esaú tivesse matado Jacó? Jacó foi ameaçado por seu sogro e correu risco de morte. Depois, no encontro com Esaú, temeu por sua vida e pela vida da sua família. Depois correu o risco de ser destruído em Salém, cidade de Siquém, após a loucura de Simeão e Levi. Lembra das palavras de Jacó? Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa cidade, entre os cananeus e os perizeus. Jacó, no fim dos seus dias, ele chega a citar que foi protegido de todo mal por anjo. Gênesis 48:16, o anjo que me livrou de todo mal. De fato, o anjo do Senhor estava ao lado, livrando de todo mal, cumprindo as palavras que o anjo do Senhor acampa ao redor, sim, daqueles que temem a Deus. São muitos acontecimentos que, ao meu ver, não podem ser encarados sem um olhar mais apurado. A partir das palavras do irmão Paulo e do irmão Pedro, falando do agir do diabo, é possível que o inimigo estava atento a todos os passos dados por Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Outro fato que me chama a atenção: até o nascimento de Jacó traz um certo mistério, a luta de Jacó e Esaú no ventre de sua mãe, Gênesis 25, versos 22 e 23. Como disse o irmão Paulo, porque não ignoramos os seus ardis, as ciladas, as armadilhas, as astúcias para enganar, a tramóia para proveito próprio. O irmão Pedro, ele diz para nós vigiarmos, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. E é para nós resistirmos firme na fé. Vamos trazer um exemplo bem apropriado para essa reflexão. Satanás se levantou contra Israel. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 1 ao 8, diz: Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei minha conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Porque seria isto causa de delito. Ou seja, qualquer ato que constitua infração às leis estabelecidas para com Israel. Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo o Israel
1.100.000 homens do que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriam a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então Satanás se levantou contra Israel. Mas quem é que vai fazer o trabalho do diabo? Infelizmente nós vemos Davi. Nós temos que ficar atentos a isso. É Davi que vai fazer o trabalho. Eu sei que os ouvintes podem estar mas foi Deus que feriu. Foi Deus sim, porque Satanás ele fez isso aí e achou que ele teria oportunidade sobre Israel. E se Deus não agisse, vamos continuar lendo. São muitos os casos em que as pessoas agem seguindo o desejo do diabo, nós já falamos. Jesus deixou claro aos seus conterrâneos: vocês têm por pai o diabo e vocês satisfazem o desejo dele. E ele é homicida. Satanás desde o princípio não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. João 8,44. Vamos conhecer o resultado dessa decisão do rei Davi. Olha o que vai acontecer. 1 Crônicas, capítulo 21, dos versos 8 ao 14. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai, e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 pessoas mortas por uma ação imprudente. Satanás estava de olho. Se Deus não fizesse algo, ele ia fazer. Então Deus precisou de fazer algo. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. O diabo é nosso adversário, como escreveu o irmão Pedro em 1 Pedro 5, verso 8 e 9. O Salmos 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Devemos temer a Deus. Ao profeta Zacarias, Deus permitiu contemplar a ação do inimigo se opondo aos servos de Deus. É isso mesmo, o inimigo se opondo aos servos de Deus. Zacarias 3, verso 1 e 2, ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O irmão Paulo conhecia as investidas e ardis de Satanás. Ouça o que ele falou. 1 Tessalonicenses 2 e 18. Por isso bem quisera uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu. Mas Satanás nos impediu. Irmãos e irmãs, ouvintes, nós temos que entender que Satanás tem poder de trabalhar, sim. E o que temos que entender é que não podemos ignorar os seus ardis. Muitas vezes ignoramos os ardis de Satanás. Muitas vezes. O irmão Paulo recebeu de Jesus missão de libertar as pessoas do poder de Satanás por meio do Evangelho. Nós também, a Igreja de Deus, recebemos poder, exercemos esse poder contra Satanás e suas obras. Em Atos 26, verso 15 ao 18, ouça o que Jesus disse para o irmão Paulo, após a pergunta do irmão Paulo. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ignorar é não conhecer, não saber, desconhecer por não ter a experiência. O irmão Paulo conhecia os ardis de Satanás. Ao longo do ministério que Deus tem me dado a oportunidade de exercer, eu tenho, assim, deparado com algumas situações. E quantas vezes eu tenho visto as pessoas, assim, oprimidas por Satanás, possessas. É muito triste ver o que acontece quando as pessoas são libertadas, aquele olhar de quem precisa de misericórdia, né? É muito triste. Satanás tem poder de oprimir as pessoas. Satanás tem poder de apossar do corpo das pessoas, da boca das pessoas. Isso eu estou falando de possessão. Agora eu não estou falando de tentação, de outras coisas que acontecem que muitas vezes as pessoas não percebem. Satanás conduz as pessoas, Satanás ele dirige os caminhos das pessoas, as pessoas não percebem. Não percebem. As pessoas precisam ser livres do poder de Satanás. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não têm força para tomar a decisão? Tudo é obra de Satanás. Nós vamos mostrar isso. Ignorar é não conhecer, não saber, desconhecer por não ter experiência. O irmão Paulo, ele conhecia os ardis de Satanás. Vamos ler aqui um texto que vai nos clarear sobre isso. Atos capítulo 16, dos versos 9 ao 18. O irmão Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai à minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verdade ou mentira isso? É verdade. Mas o Espírito que falava era da verdade? Não. Então Satanás, quando quer enganar, ele fala a verdade. Os crentes não têm visto isso nos nossos dias. O irmão Paulo conhecia os ardis de Satanás. Ele disse: sai dela, Espírito, sai dela. Expulsou em nome de Jesus. E no mesmo momento saiu dela. Não podemos deixar de conhecer, não saber os ardis de Satanás. Muitos não têm experiência e acabam ignorando os ardis de Satanás. Cooperador Giliardo, imagina, se fosse hoje nos nossos dias, o crente recebeu uma mensagem de Deus para ir lá em tal lugar. Chegando na cidade, uma pessoa saísse ao encontro dele.
Esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Logo ele abraçaria essa pessoa. Oh, louvado seja Deus. Deus enviou o servo dele aqui para estar me orientando. Olha que coisa. E logo essa pessoa passaria a orientar essa pessoa também, usada por Satanás. Olha como a gente tem que ter experiência. Hoje está cheio de pessoas orientadas por Satanás, e não sabem que é o diabo. Infelizmente é isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O irmão Paulo não repreendeu a mulher, repreendeu o demônio que estava nela, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso. Assim como as obras de Deus são realizadas por meio dos seus servos, assim também as obras do diabo são realizadas também por pessoas que muitas das vezes não têm conhecimento que estão a serviço do diabo. Estão a serviço de Satanás. Ouça o que o inimigo vai fazer por meio de pessoas. Atos 16, versos 19 ao 23. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Os ouvintes notaram o que acontece? Satanás tem que usar pessoas para que os planos dele vá adiante. E por isso é interessante conhecer os ardis de Satanás, para você não ser instrumento de Satanás. Muitos homens e mulheres que falam o nome de Deus, que clamam o nome de Deus, que cantam, que louvam, acabam muitas vezes sendo usado por Satanás, como instrumento nas mãos de Satanás. E este acontecimento deixa claro que Satanás usa de diversos meios para impedir que a palavra frutifique nos corações. Ouçam as palavras de Jesus, Lucas 8, verso 12 ao 15. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que ouvindo a palavra e a recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Apenas creem por um tempo. E no tempo da tentação, o diabo vai tentar, eles desviam. E o que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram a palavra e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E o que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Satanás tem poder de tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. Nós estamos lendo a parábola do semeador. Jesus deixa claro que Satanás tem poder de prender pessoas. Lucas 13, verso 16, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Quantas pessoas estão presas ainda nas mãos de Satanás? Por não conhecer os ardis de Satanás. Quantas famílias estão divididas, um é com raiva do outro. Quantas pessoas não se conversam por anos. Muitas vezes até irmãos evitam irmãos. Quantas vezes um crente briga numa congregação, vai para outra. Quantas vezes brigam, se dividem, formam grupos, porque não conhecem os ardis de Satanás. Por quê? Os seus interesses estão à frente dos propósitos de Deus. Que a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, as lutas e os enfrentamentos que eles fizeram sirvam para nós de exemplo. Satanás levantou contra Israel, mas foi Davi agir errado. Os apóstolos que andavam com Jesus, chegou um momento que Jesus disse ao irmão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, cirandar com os apóstolos, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, verso 31 e 32. Vamos ouvir Lucas 22, 31 na tradução da linguagem de hoje. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira.
o trigo a fim de separá-lo da palha. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Lembra o que o irmão Pedro disse em Atos 5, verso 1 ao 3, a Ananias? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse? Por que encheu Satanás o teu coração? Por quê? Satanás tem poder. Nós ignoramos os poderes. Tem gente que diz assim, o diabo não toca em mim, o diabo não faz... Satanás não quer mais hoje apostar de pessoas e se expor como ele fazia isso muitas vezes. Ele tem um jeito mais sutil, mais silencioso de trabalhar. Ele trabalha na mente. Pessoas muitas vezes têm suas ideias, seus propósitos e não sabem que são propósitos do maligno. E é fácil saber disso. Quando nós temos as nossas ideias e que elas se chocam com a vontade de Deus, é claro que isso não é obra de Deus. Eu vou trazer um texto que mostra que, de fato, não podemos ignorar os ardis de Satanás. Vamos a esse texto? Mateus capítulo 16, versos 21 e 22. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vamos ver qual foi a reação de Jesus diante da fala que saiu da boca do irmão Pedro, que não era do irmão Pedro essa fala. Ele tomou Jesus à parte, tirou Jesus do meio dos outros irmãos. Vamos ver o que Jesus fala dessa palavra que saiu da boca do irmão Pedro. Verso 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse é um dos problemas, viver para nós, para os nossos propósitos. Pense. O diabo teve coragem de investir contra Jesus, tentando enganá-lo. Isso serve de exemplo a nós, o quanto temos que vigiar, não ignorando os ardis de Satanás. Em nossos dias, Satanás, por meio da religião, tem potencializado o seu poder de enganar. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, verso 3 e 4, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, e se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então as pessoas podem receber espíritos que não são de Deus, que são de Satanás. Isso pode levar ela a corromper o Evangelho, fugir da simplicidade que há em Cristo e criar coisas que não estão dentro das orientações de Deus. Ouça as palavras do irmão Paulo, falando dos falsos apóstolos, exercendo o poder de Satanás em enganar, 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Assim nós, pelas palavras do nosso irmão Paulo, que existem falsos apóstolos, exercem o poder de Satanás para enganar as pessoas. E assim nós observamos também as palavras de Jesus a respeito da ação do diabo, quando as pessoas ouvem a palavra. As palavras de Jesus a respeito da ação do diabo, quando as pessoas ouvem a palavra. Em Lucas capítulo 8, dos versos 12 ao 15. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra e a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados, com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caíam em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Nosso
Mestre Jesus, ele diz que quando as pessoas ouvem a palavra, o diabo quer arrebatar a palavra. E assim nós temos que tomar cuidado com os ardis de Satanás. Queremos finalizar com as palavras registradas pelo irmão João a respeito da ira de Satanás nesses últimos dias. Em Apocalipse capítulo 12, verso 12, ele diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, ele tem grande ira. Ele sabe que já resta pouco tempo. Ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Então ele está dizendo assim, lamentável, triste. Em Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 13, o nosso irmão Paulo nos ensina: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então o nosso irmão João, ele diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. E em outra parte da Escritura, o nosso irmão Paulo ensina para nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, mas para isso devemos revestir-vos de toda a armadura de Deus. A nossa luta, ela é uma luta espiritual. E para vencermos essa luta, essa batalha, devemos estarmos atentos às astutas ciladas do diabo e principalmente estarmos revestidos da armadura de Deus. Que o eterno Deus possa nos fortalecer e que nós possamos nos fortalecer com a força do poder do nosso Deus e revestirmos de fato de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Satanás tem feito de tudo para impedir as pessoas de buscar conhecer a vontade de Deus. E uma das coisas que devemos estar atentos é que quanto mais se aproxima o tempo do fim, a volta de Jesus e o tempo da inauguração do reino, Satanás vai se opor mais fortemente contra o povo de Deus. E nós queremos finalizar então com Romanos 16, versos 17 ao 20. Não é isso, cooperador Giliardi? É isso, meu irmão. São palavras do nosso irmão Paulo. Ele pede para nós: rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos, com prazo-me, ele diz, tenho prazer, pois em vós. E quero que sejais sábios, sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A saudação do nosso irmão Paulo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Que o eterno Deus nos fortaleça e que nós possamos não ignorar os ardis de Satanás. Amém. Eu refleti bastante. E você? Também refletiu? Graças a Deus por mais um tema, graças a Deus por mais uma edição do programa À Luz das Escrituras. Mais um aprendizado, já o início de semana abençoado com um grande aprendizado para as nossas vidas. Queremos que só não fique no conhecimento, mas que venha também a sabedoria. O conhecimento é aquilo que você acabou de aprender. A sabedoria é o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, dessa forma, convido a você para nós sermos obedientes e não de maneira nenhuma estarmos desatentos aos ardis de Satanás. Como eu disse, eu refleti bastante. Eu espero que você também tenha assim o feito. Amém. Vamos orar, ministro. Vamos orar em nome de Jesus, então. Eterno e soberano Pai,
Graças damos, ó Eterno, por tua palavra, que nos ensina a viver, que nos ensina a combater, que nos ensina a conhecer os poderes das trevas. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua misericórdia, por teu favor santo. Assim como Jacó, no final da vida dele, ele falou do anjo do Senhor que esteve ao lado dele, guardando ele. Assim nós também sabemos que anjos do Senhor estão ao nosso lado. Tem nos guardado muitas vezes de dificuldades e problemas e ciladas de Satanás que nós não conhecemos. Assim como o Senhor avisava o rei de Israel por meio do seu profeta, para ele guardar de passar por tal caminho que o inimigo estava ali com a emboscada, assim o Senhor tem feito na vida do teu povo. Que nós não venhamos ser como Balaão, que era insensível e que não dava ouvido às palavras do Senhor, que muitas vezes era dirigido por suas vontades, por seu querer, que quando o anjo do Senhor estava na frente dele e o seu animal desviava, ele não sabia, não podia ver. O Senhor abriu os olhos dele para ver o anjo ali na frente que estava como inimigo dele. Nós sabemos, ó Eterno, que o mundo espiritual ele é complexo e muitas vezes falta em nós essa capacidade de enxergarmos essas coisas. Dê a nós conhecimento, graça, força, Senhor, para podermos não ignorarmos, assim, alcançarmos meios e condições para não ignorarmos os ardis de Satanás. Nós temos ciência, conhecimento, que estamos vivendo os dias finais do governo de Satanás. E ele está com grande ira, porque sabe que pouco tempo resta. E mais do que nunca se faz necessário, ó Eterno, que nós venhamos nos preparar, que venhamos estarmos cada vez mais atentos às ciladas de Satanás. Dê força a cada um de nós, Senhor, para estarmos vigiando constantemente. Dê força a nós para que possamos estarmos em sintonia com a vontade do Senhor, para evitar atritos, evitarmos situações desnecessárias. Dê ao nosso coração entendimento, ó Eterno, para entendermos que nós formamos o corpo de Cristo quando batizados no nome de Jesus, fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E que o comando possa de fato ser do nosso Senhor Jesus, o cabeça. Ó Eterno, nós agradecemos por tudo. Te louvamos por tua palavra que tem tocado os nossos corações, tem nos ensinado a cada instante, a cada momento. O Senhor tem nos instruído a vivermos de acordo com tua vontade e com o teu querer. Perdoe as nossas faltas. Perdoe, ó Deus eterno. E dê a nós condição de acertarmos situações que precisam ser acertadas. Que não venhamos dar ocasião, oportunidades a Satanás. Mas que toda a força do diabo possa ser quebrada. Nesse momento, no nome santo de Jesus o Cristo, como ministro do Evangelho, pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a força diabólica, todo laço maligno, Senhor, toda a opressão do diabo na vida das pessoas. Eu oro nesse momento, Senhor, por libertação, que o Senhor possa libertar, porque o Evangelho tem poder de libertar. O nosso Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ó grande Deus, repreendemos todo o poder das trevas, todo espírito de enfermidade. Rogamos por aqueles que estão lutando, Senhor, para alcançar mais chances de vida, que o Senhor possa repreender esse poder destruidor da enfermidade, esse vírus, esse mal que afeta o mundo todo, em nome de Jesus. Proteja, guarde, Senhor. Repreenda, ó Deus eterno, todo o poder das trevas, ó Eterno, pelo poder de Jesus, o nosso Senhor, do nome de Jesus. Assim somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade, por meio da Rádio Encontro com Deus, estamos aqui transmitindo a Tua Palavra. Somos gratos por tudo e oramos por toda a equipe da Rádio Encontro com Deus, por todos os apresentadores de diversos programas, que eles possam ser alcançados, ser assim direcionados cada vez mais por Teu Espírito, para que a palavra do Senhor possa fluir poderosamente, alcançando os corações de cada um de nós. Somos gratos por tudo e oramos por cada pedido de oração, estendo suas mãos com oportunidade de vida, com oportunidade de conversão, com oportunidade de mudança. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo, por tudo, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém, Senhor, amém.
A paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe. Desejo a você uma semana de bênção e de paz em nome de Jesus. A paz seja contigo, cooperador Giliardo. Louvado seja Deus, amém. Ministro também, passo a paz para você, meu querido. Paz esteja com você e com a sua família. E a todos os nossos ouvintes, que a paz esteja com vocês. Então, em nome do Senhor Jesus, esse programa se encerra em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com você.